Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ariel e nesse vídeo nós vamos falar sobre medidas de capacidade ou transformação das medidas de capacidade, né? Quando nós falamos sobre as medidas de capacidade, a medida padrão é o litros. Porém, nós temos os múltiplos e nós temos os submúltiplos. Aqui eu fiz uma tabela em que apresenta múltiplos e submúltiplos. O quilolitro, o hectolitro e o decalitro são múltiplos do litro. E como submúltiplos eu tenho o decilitro, o centilitro e o mililitro. Certo? Para fazer essa transformação, nós temos que considerar o seguinte: o quilolitro é 10 vezes maior do que o hectolitro, que é 10 vezes maior do que o decalitro, que é 10 vezes maior do que o litro, que é 10 vezes maior do que o decilitro, que é 10 vezes maior do que o centilitro, que é 10 vezes maior do que o mililitro. Para fazer essa transformação, nós vamos considerar o seguinte: para transformar de um múltiplo para um submúltiplo, nós multiplicamos por 10. Aliás, por 10, né? Nós multiplicamos por 10. Para transformar de quilolitro para hectolitro, multiplica por 10. De hectolitro para decalitro, multiplica por 10. De decalitro para litro, multiplica por 10. De litro para decilitro, nós multiplicamos por 10. Decilitro para centilitro, também multiplica por 10. E de centilitro para mililitro, também multiplica por 10. Então, quando nós vamos transformar de um múltiplo para um submúltiplo, nós multiplicamos cada casa por 10. No processo inverso, quando nós vamos transformar de um submúltiplo para um múltiplo, nós dividimos, né? De um submúltiplo para um múltiplo, nós dividimos. E cada casa nós vamos dividir por 10, né? Cada casa nós vamos dividir por 10. Cada uma das casas nós dividimos por 10. Certo? Então, vamos ver aqui um exemplo para a gente fazer essa conversão das unidades de medida. Então, se eu tenho 1.200 ml, né, que é o mililitro, tenho 1.200 ml, e eu quero transformar para litros, né? Observa aqui, eu tenho 1.200 ml e eu quero transformar para litros. Então, estou em ml e quero chegar em litros. Então, para fazer uma conversão de um submúltiplo para um múltiplo, nós vamos dividir. Então, vou pegar isso aqui, repete e divide. Então, coloco 1. Né? Observa aqui, entre o mililitro e o litro, nós temos 3 casas, né? 1, 2, 3. Repete, 3 zeros, né? Divisão decimal, né? Bem simples para fazer uma divisão decimal. Nós vamos repetir esse número aqui, ó. Nós vamos repetir esse número aqui. E observamos que tem 3 zeros aqui, ó. 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3, coloca a vírgula, né? 3 zeros, conta 3 casas e coloca a vírgula. Ou seja, eu tenho 1,200 litros, ou simplesmente 1,2 litros. Então, 1.200 ml é igual a 1,2 litros. Próximo exemplo, eu tenho 85 centilitros. 85 centilitros eu vou transformar para litros. Então, centilitro está aqui e eu quero transformar para litros. Ó. Observa que eu vou nessa direção aqui, né? Ó. Nessa direção aí, nós vamos dividir. Coloco 1. Observa que eu tenho 2 casas entre o centilitro e o litro. 1, 2, né? Então, coloca 2 zeros, né? Divisão decimal, bem simples. Repete o número, né? Então, observa que aqui tem 2 zeros. Então, conta 1, 2.
coloca a vírgula. Como não tem outro número aqui, nós vamos completar com o 0, ou seja, 0,85 litros. Para continuarmos fazendo exemplos, eu vou precisar apagar esses que nós já fizemos, né? Próximo exemplo, eu tenho 87 ml e eu vou transformar para litros. 87 ml e eu vou transformar para litros. Observa que ml está localizado aqui, mililitros, e eu vou transformar para litros. Então, observa que eu vou fazer uma transformação nessa direção aqui, ó. Então, nessa direção aqui, nós dividimos, né? Nós dividimos. Observa que eu tenho 3 casas entre o ml e o litro. 1, 2, 3. Então, coloca 3 zeros, né? Divisão decimal, bem simples, né? Repete o número, 87. Observa que aqui nós temos 3 zeros. 1, 2, 3, né? 1, 2, 3, né? Coloca a vírgula e completa com outros zeros, porque não temos mais números, né? Então, 87 dividido para 1000, repete 87, tem 3 zeros aqui, contamos 3 casas, né? 1, 2, 3, colocamos a vírgula, ou seja, eu tenho 0,087 litros. Mais um exemplo aqui, nós temos 5 quilolitros e nós vamos transformar para litros. Observa que quilolitro está aqui, ó, e eu vou transformar para litros. Então, eu vou nessa direção aqui nós vamos multiplicar, né? Observa que eu tenho 3 casas entre eles, né? 1, 2, 3. Então, coloca 3 zeros, né? Multiplicação decimal, ó. Repete isso aqui. 3 zeros, repete os 3 zeros aqui, ó. 5.000 litros.